Há um tempo atrás saiu a notícia de que o Barsi comprou ações do IRB, mas ele é um mega investidor. Será que pra gente também vale a pena? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda dessa ação e de nenhuma outra, é apenas um vídeo educacional. E todas as informações do vídeo estarão na descrição. O IRB, que significa Instituto de Resseguros do Brasil, é uma resseguradora, que seria o seguro das seguradoras. Para garantir que todos os seguros serão pagos, as seguradoras dividem os riscos com essas resseguradoras. Dessa forma, é possível aumentar consideravelmente os serviços oferecidos. Um exemplo seria, ao invés da seguradora conseguir oferecer um seguro de automóvel para 10 mil clientes, com um acordo entre essas duas empresas, pode ser ofertado um seguro para 20 mil clientes. Ou elas podem fazer uma parceria para um caso específico, como o seguro de uma plataforma de petróleo em alto mar, caso ela afunde ou pegue fogo. Agora, olhando para o tamanho do operacional do IRB, veja que essa companhia está presente em inúmeros países, sendo que ela possui escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Argentina, em Londres e nos Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver o tamanho das operações do IRB em comparação às outras resseguradoras que atuavam no país no ano de 2018. Veja a grande diferença que há em prêmios emitidos pelo IRB em relação à segunda colocada, que é a Munique Re. Uma tem 6,9 bilhões e a outra tem 615 milhões. Prêmios emitidos seriam os valores que os clientes pagam nos seguros. A diferença do patrimônio líquido também é enorme. Uma tem 4 bilhões e a outra tem 487 milhões. E os ativos totais, que seriam os investimentos totais, uma tem 15,9 bilhões e a outra tem 2,3 bilhões. Nessa coluna de admitidas, as que estão marcadas é para representar as resseguradoras que estão sediadas no exterior, mas têm um escritório de representação aqui no Brasil. E as que não estão marcadas são as companhias brasileiras. O IRB é uma empresa de resseguros que atua em inúmeros segmentos desse mercado, começando pelo patrimonial, que seria acidentes durante a construção de um empreendimento ou prejuízos causados na estrutura. Na parte de responsabilidade civil, seria no cotidiano da gente, porque nossas atitudes podem causar prejuízos ou danos às outras pessoas. Um exemplo seria adicionar esse seguro junto ao de veículos. Assim, também iria cobrir os danos corporais causados nas outras pessoas. Um exemplo do seguro de automóveis seria reparar em seu carro caso ocorra algum acidente. O seguro de transporte engloba tanto as rodovias quanto as ferrovias. Nas rodovias, seria quando o caminhão segurado é roubado, ou ao desviar de algum animal na estrada e acabar capotando, podendo se estender aos armazéns onde a mercadoria é estocada. E nas ferrovias, engloba o descarrilhamento, o roubo de cargas, se for atingido por um raio, enfim, inúmeras situações. Os riscos financeiros seria garantir a defesa judicial e o reembolso de prejuízos financeiros. Por exemplo, quando um engenheiro comete um grave erro de cálculo e acaba derrubando um galpão. Esse seguro vai oferecer a defesa judicial, danos materiais, corporais e morais, além da publicidade com o objetivo de recuperar a imagem do segurado. Seguro de vida e previdência engloba indenizar os familiares caso a pessoa que tem um seguro venha a falecer. Isso é bom para as pessoas que têm muito patrimônio, mas não têm muita renda. Assim, o dinheiro desse seguro possivelmente vai conseguir cobrir os gastos com o inventário e o advogado, não sendo necessário a família vender nada. O seguro habitacional seria proteger sua casa contra danos, como por exemplo, um forte vendaval passa pela sua residência e leva o telhado embora. Com esse seguro, vai ser possível fazer a reposição do telhado que foi danificado. O seguro rural serve para cobrir o produtor contra perdas devido principalmente a fenômenos climáticos, que podem acontecer, mas também cobre se alguém for lá e matar um boi no pasto para roubar carne. O seguro marítimo pode servir para proteger aqueles grandes navios de cargas, que devido às condições meteorológicas podem deixar um container cair no mar, ou o próprio navio naufragar. Tem a chance de sofrer ataques piratas, ou um navio chocar com outro durante uma manobra no porto. São inúmeras situações que esse seguro cobre.
Seguro aeronáutico seria para proteger os aviões comerciais, jatos particulares, helicópteros, aviões para agriculturas. Por exemplo, no pátio dos aeroportos, um avião pode se chocar com outro enquanto está manobrando. Também engloba despesas de salvamento caso seja necessário fazer um pouso de emergência no mar. O seguro de petróleo e gás é para proteger os negócios de exploração de petróleo. Se começa a vazar petróleo na perfuração, o seguro cobre. Der algum problema durante o armazenamento do óleo, como um incêndio ou até mesmo se ocorrer daquelas plataformas de petróleo que ficam em alto mar afundar, esse seguro pode cobrir. E os seguros nucleares, que no caso englobam os custos gerados caso ocorra um acidente nuclear, como por exemplo, seriam os danos causados à saúde das pessoas que ficariam expostas a esses materiais radioativos. Agora, olhando para a história, em 1939, o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, foi inaugurado por Getúlio Vargas, como um monopólio estatal no setor de resseguros, com a missão de reter no país os riscos de empresas nacionais que antes eram transferidos para o exterior. Em 1960, a companhia ganha poder de regulador do mercado de resseguros a partir da criação do Sistema Nacional de Seguros Privados. Então, a mesma companhia que regula o mercado é também a única que atua no setor de resseguros. No ano de 2000, o IRB passa a responsabilidade de regular o mercado para a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Em 2007, termina o ciclo de 69 anos de monopólio do mercado brasileiro de resseguro, com a abertura do mercado brasileiro para a competição no setor. E em 2013, começa um novo momento no IRB Brasil RE, que a companhia é privatizada e deixa de ser uma sociedade de economia mista. Essa sociedade é composta pelo Estado, que possui mais controle sobre o negócio e o mercado. A gente viu que o IRB deixou de ser uma economia mista, mas ainda há um pezinho do governo na companhia. No Estatuto Social da companhia, que o capital social é de 1,9 bilhão, sendo representado por 936 milhões de ações ordinárias e uma ação preferencial de classe especial de titularidade da União, que é a Golden Share. Sendo que a Golden Share confere à União direitos de veto na mudança de denominação da sociedade ou de seu objeto social. Essa denominação da sociedade seria o nome da empresa, e o objeto social é quais atividades serão realizadas. A transferência de controle acionário da sociedade seria qualquer mudança no grupo que controla a companhia. A alteração ou aplicação da logomarca da sociedade seria a mudança dessa logo da empresa. Também pode vetar a definição das políticas de subscrição e retrocessão. Essas políticas de subscrição seria o processo para aceitar ou rejeitar novos contratos e renovações de antigos contratos de serviços prestados. E essa retrocessão seria voltar atrás em uma negociação já realizada. As operações de transformação, fusão, incorporação e cisão que envolvam a sociedade seria a compra de uma outra empresa ou uma união. E pode vetar qualquer alterações dos direitos atribuídos à Golden Share, que seria todos esses direitos que foram falados. Agora a gente vai comparar a quantidade de ações de duas diferentes épocas que estavam em posse dos executivos da companhia. Começando em dezembro de 2019, veja que naquela época o Conselho de Administração não tinha ações do IRB. Agora, em julho de 2021, o Conselho de Administração possui 40.917 ações. Perceba que eles não compraram as ações no mercado. Se tivesse comprado, iria aparecer o preço pago aqui. Quando está escrito posse, quer dizer que entrou algum ou alguns novos integrantes no Conselho de Administração do IRB que já possuíam essa quantidade de ações. Lembrando que o Conselho de Administração é responsável por supervisionar as atividades gerenciais da companhia e também é responsável pela estratégia da empresa. É ele que dá as orientações gerais do negócio. Olhando para a quantidade de ações que a diretoria do IRB possuía, vemos que em dezembro de 2019 ela tinha 90.591 ações. E agora, em julho de 2021, ninguém da diretoria possui ações da empresa, sendo a função da diretoria de administrar a companhia,
gerenciando suas atividades do dia a dia e desenvolvendo planejamentos estratégicos. Mas se a gente olhar a antiga diretoria, vemos que ela estava envolvida com graves erros em relação ao balanço da companhia. Um dos possíveis motivos desse questionamento do balanço é devido à forma de remuneração da diretoria. Veja nesse trecho do formulário de referência 2018, versão 16, em que o link está na descrição. Aqui diz que os valores do programa de remuneração variável da diretoria totalizam um montante de R$ 61 milhões, que deverá ser pago no dia 30 de junho de 2021, caso sejam cumpridos todos os requisitos constantes do programa de superação. Esses requisitos seriam a ação IRBR3 valorizar 100% no período de maio de 2018 até maio de 2021. Em caso de não atingimento total ou parcial das metas do programa, o presente montante global de caráter complementar não poderá, em hipótese alguma, ser utilizado para outra finalidade ou forma de remuneração. Então aqui mostra um claro motivo que pode ter levado a esse questionamento do balanço. Seria muito benéfico para a diretoria se as ações valorizassem muito. Voltando para a quantidade de ações possuídas por membros da companhia, vemos que o Conselho Fiscal em 2019 possuía 3.606 ações. Agora em 2021, essa quantidade subiu para 8.400. Agora, comparando a remuneração total prevista de 2018, que é aquela que vimos anteriormente de 61 milhões, com a mais recente de 2021. Aqui é mostrado a remuneração do Conselho Administrativo da Diretoria e do Conselho Fiscal. Veja que a remuneração fixa anual aumentou consideravelmente. A do Conselho Administrativo saltou de 2,5 milhões para 8,6. Da diretoria saltou de 8,5 para 9,8. E a do Conselho Fiscal saltou de 457 mil para 802 mil. Sendo o total indo de 11,6 milhões para 19,3 milhões. Porém, a grande diferença está na remuneração variável, em que a diretoria estatutária poderia receber até 69 milhões. Existe diferença entre esse valor e os 61 milhões que vimos anteriormente, porque aqui pode estar incluso encargos sociais. Olhando para a remuneração variável atual, veja que ela pode chegar a no máximo 14 milhões, sendo um valor bem inferior ao antigo. Assim, o antigo total de remuneração estava em 81 milhões e agora está em 33 milhões, mostrando uma possível melhora na diretoria da companhia. Aqui a gente olha o maior, o menor e o valor médio de remuneração para cada membro do IRB. Veja que no Conselho Fiscal no ano de 2018, o valor da maior remuneração era de R$ 129 mil, que era o mesmo da menor remuneração e da remuneração média. Para 2019 e 2020, o padrão foi praticamente o mesmo, ficando próximo dos 164 mil em 2019 e 179 mil em 2020. Essa pequena diferença entre os três valores das remunerações é porque não é uma remuneração variável tão alta para o Conselho Fiscal. Olhando para o Conselho de Administração, vemos que em 2018 eles recebiam 240 mil anualmente e não havia remuneração variável. Em 2019 e 2020, eles passaram a receber uma remuneração variável e a remuneração fixa também subiu, ficando numa média de 331 mil para 2019 e 610 mil para 2020. Agora, olhando para a remuneração da diretoria estatutária, dá para ver que houve uma diminuição no valor. Em 2018, a remuneração máxima que poderiam receber era de 11,5 milhões, a menor era de 3,8 milhões e a média era de 7,7 milhões. Em 2019, deu uma diminuída. Agora, em 2020, esses valores caíram consideravelmente, sendo a remuneração máxima de 3 milhões, a mínima de 330 mil e a média de 2,4 milhões. Um dos programas de remuneração variável seria a remuneração através das ações da companhia, que é a concessão de ações com valor total equivalente ao valor do incentivo de longo prazo, e serão outorgadas ações ordinárias aos participantes, podendo a companhia utilizar ações em tesouraria. Preferencialmente, as ações destinadas ao custeio do programa terão sua origem em recompra no mercado.
Então a companhia vai no mercado, compra as ações e as distribui para seus membros. Depois dos inúmeros problemas que ocorreu com o IRB, a companhia logo começou a investigar as causas do problema. Sendo assim, em 4 de março de 2020, o Conselho de Administração do IRB determinou a instalação de procedimento de apuração de forma a identificar as circunstâncias exatas da divulgação de informações relativas à sua base acionária, que seria o caso da Berkshire Hathaway ser acionista da empresa. Assim, em 26 de junho de 2020, foi concluída a investigação independente sobre a divulgação das informações acerca da base acionária da companhia. Esta investigação identificou os responsáveis pela disseminação das informações inverídicas acerca da base acionária da companhia em relação à empresa do Warren Buffett. A companhia também detectou a existência de irregularidades no pagamento de supostos bônus a ex-diretores e outros colaboradores do IRB por meio de suas controladas. A companhia também identificou em fevereiro e março de 2020 que foram realizadas operações de recompra de ações da companhia que ultrapassaram as quantidades autorizadas pelo Conselho de Administração em 2,8 milhões de ações. E a atual administração do IRB apresentou essas conclusões para o Ministério Público Federal, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, sendo que a companhia vem contribuindo com as investigações que estão sendo conduzidas pelas autoridades e também adotou as devidas providências legais a fim de se ressarcir de todos os prejuízos que lhe foram causados por condutas irregulares cometidas pelos indivíduos envolvidos. Esse trecho também afirma que os responsáveis primários, já identificados por todas as irregularidades apuradas, não integram mais os quadros da companhia. Agora, olhando para a geração de caixa da companhia, veja que a partir do terceiro trimestre de 2020, ela começou a apresentar uma geração de caixa positiva, sendo que no primeiro e no segundo trimestre de 2021 continuou apresentando essa geração de caixa positiva. Porém, olhando para o lucro líquido contábil, ele ficou negativo. Isso aconteceu porque o IRB vende seguros para as seguradoras, sendo que muitas vezes o pagamento dos prêmios é feito de forma parcelada. Assim, as receitas da empresa serão convertidas em caixa durante vários meses. Basta pensar no seguro do seu carro. Você pode pagar à vista, assim o dinheiro cai na conta da seguradora de uma só vez, ou pode parcelar o seguro. Assim, a cada mês vai cair um dinheiro na conta da seguradora. Sabendo disso, vamos considerar que durante uns meses o IRB não tenha conseguido vender tantos seguros. Então é possível a companhia ter prejuízos, mas isso não significa que ela não terá uma geração de caixa positiva, porque a companhia conta com uma grande quantidade de vendas no passado que ainda não foram recebidas. Assim, o dinheiro vai pingando na conta aos poucos e tem meses que pode acontecer mais sinistros. Então a empresa terá que desembolsar mais dinheiro do que recebeu naqueles meses e ela terá prejuízos. Agora, falando da diferença entre lucro contábil e lucro recorrente, aqui nesse trecho diz que o prejuízo líquido contábil nos 6 primeiros meses de 2021 totalizou 156 milhões negativos, e na mesma época, em 2020, houve um prejuízo de aproximadamente 622 milhões. Agora, excluindo os efeitos run-off e one-off do acumulado do ano, a companhia teve um lucro líquido de 57 milhões, demonstrando uma tendência positiva para seus negócios continuados, os run-on. Esse run-off, que nós já vamos ver um exemplo, seria os sinistros dos negócios descontinuados pela companhia, ou seja, aqueles contratos que não eram bons para a empresa de acordo com a estratégia deles de re-underwriting. E o one-off são pagamentos pontuais que ocorreram nesse período dos 6 primeiros meses de 2021, que seria o pagamento de multa de PIS e COFINS, pagamento de indenização, provisões de processos judiciais trabalhistas e despesas com custos prévios com transformação do IRB. Então, quando a gente exclui esses gastos e os de run-off, teremos um lucro líquido positivo nesse período. Agora, olhando para a estratégia de run-off e re-underwriting, que seria descontinuar contratos de seguros que não são lucrativos, perceba que já começou a haver uma grande diferença no índice de sinistralidade no Brasil, que seria a quantidade de sinistros divididos pela quantidade de prêmios emitidos multiplicados por 100. Esse sinistro seria quando a pessoa aciona o seguro,
E o prêmio seria quando a pessoa paga o seguro. Assim, quando estiver acima de 100% é ruim para o IRB. Veja que o patrimonial aumentou de 109% para 122%. O de vida deu uma diminuída. O rural caiu consideravelmente de 131% para 75%. Os riscos especiais subiram de 42% para 99%. Isso inclui exploração e produção de petróleo e gás e riscos nucleares. A aviação teve uma queda considerável, saindo de 445% para 137%. E outros, que seria riscos marítimos, logísticos, auto, linha financeira, crédito, aluguel, financeiro e responsabilidade civil, caiu de 150% para 96%. Agora, olhando para o exterior, veja que o patrimonial caiu bem, saindo de 199% para 74%. O de vida subiu. O rural caiu um pouco, porém o mais chamativo foi o de riscos especiais, que seria exploração e produção de petróleo e gás e riscos nucleares. Esse caiu de 256% para 23%. Olhando para o de aviação, ele subiu de 157% para 197%, e outros caiu de 105% para 55%. Ainda olhando para o runoff, quando fala de contratos vultosos, seriam aqueles que envolvem uma enorme quantidade de dinheiro. Veja que o IRB vem se desfazendo desses contratos desde 2020. Só no ano passado ele descontinuou 2 contratos de vida, um contrato de aviação e um contrato rural. Em 2021, ele continuou se desfazendo de alguns negócios, que resultou na saída de 17 contratos vultosos, limpando o portfólio ao excluir alguns contratos com grande representatividade, porém não lucrativos, sendo que isso faz parte da estratégia CFG da companhia, que é Clean, Fix and Growth, que significa limpar, consertar e crescer. Então perceba que eles ainda estão na fase de limpar, porque estão se desfazendo de alguns contratos, mas não é assim de uma hora para outra que os contratos são desfeitos. O IRB terá obrigações durante esse período em amarelo. Ao mesmo tempo, essa cor em verde representa os novos negócios e os que foram renovados, sendo essa a fase fixa. E depois disso virá a fase de crescimento. Agora, olhando para o resultado do primeiro semestre de 2021 em comparação ao primeiro semestre de 2020, dá para perceber o resultado dessa estratégia. A quantidade de prêmios emitidos abaixou, saindo de 4,5 bilhões para 4 bilhões. Mas o que também diminuiu foi os sinistros retidos, que seriam os sinistros ocorridos que são de responsabilidades do IRB, saindo de um prejuízo de 3,4 bilhões para 2,7 bilhões. O resultado do underwriting, que seria descontinuar contratos de seguros que não são lucrativos, está dando certo, saindo de um prejuízo de 990 milhões para um de 262 milhões. E o prejuízo líquido do período também foi menor que do ano passado, saindo de 621 milhões para 156 milhões. Agora, olhando o balanço patrimonial, que serve para mostrar a situação da contabilidade e da economia da empresa em um determinado momento. Aqui no caso é o primeiro semestre de 2020. Olhando para o ativo circulante, que seriam os bens da empresa que podem ser convertidos em dinheiro no intervalo de até 12 meses, e o passivo circulante, que seriam as despesas e dívidas da empresa que devem ser pagos em até 12 meses. Fazendo a subtração entre esses dois valores, teremos 1,6 bilhão negativo. Isso significa que a curto prazo a empresa terá prejuízo, porque as obrigações que ela tem que pagar estão maiores que os investimentos que ela vai receber. Porém, olhando a longo prazo, vemos que o ativo circulante e o passivo circulante, que são obrigações no intervalo maior que 12 meses, a empresa fica com um resultado positivo de 4,5 bilhões. Então, a longo prazo, a empresa tende a gerar lucro. E o patrimônio líquido da empresa estava em 2,8 bilhões. Agora, olhando para o balanço patrimonial feito no final do primeiro semestre de 2021, temos um ativo circulante de 14,5 bilhões e um passivo circulante de 16,2 bilhões, dando um resultado de 1,7 bilhão negativo. Já o resultado da subtração do ativo não circulante pelo passivo não circulante, teremos 5,9 bilhões e o patrimônio líquido de 4,2 bilhões.
Agora, comparando os resultados do balanço patrimonial dos dois períodos analisados, vemos que a curto prazo a tendência da companhia é ainda apresentar prejuízos, pois o passivo circulante está maior que o ativo circulante. Agora, olhando a longo prazo, vemos que o resultado do ativo não circulante menos o passivo não circulante aumentou em um ano, saindo de 4,5 para 5,9 bilhões. Então é possível que o futuro da companhia esteja melhorando. Além disso, vemos que o patrimônio líquido deu uma aumentada considerável, saindo de 2,8 bilhões para 4,2 bilhões em apenas um ano. A gente viu que o patrimônio líquido subiu consideravelmente em um ano, mas isso se deve em grandes partes à captação de dinheiro do mercado. Inicialmente, o IRB colocou mais ações no mercado. Se a gente fizer 1,2 bilhão de ações que tinha no dia 30 de setembro, menos as 936 milhões que tinha no dia 30 de junho, teremos 331 milhões de novas ações, sendo que a companhia estava fazendo um aumento de capital no valor de 2,3 bilhões, que foi realizado emitindo novas ações ordinárias numa quantidade máxima de 331 milhões de ações, a mesma quantidade que descobrimos nessa subtração, sendo que cada ação foi emitida no valor de R$ 6,93. Fazendo a multiplicação desse preço por essa quantidade, teremos um valor bem próximo dos 2,3 bilhões. Olhando nessa imagem do passivo e patrimônio líquido, vemos que os 2,3 bilhões foram adicionados no patrimônio líquido. A companhia também fez duas emissões de debêntures. A primeira, no dia 28 de outubro de 2020, arrecadou 597 milhões, e a segunda, no dia 22 de dezembro de 2020, arrecadou 229 milhões, sendo que as duas tinham um dos objetivos de fortalecer a estrutura de capital da companhia. A gente viu anteriormente que o IRB aumentou seu patrimônio líquido. Um dos motivos que ele fez isso foi para conseguir manter suas operações e honrar seus compromissos. Veja que o capital mínimo requerido para operar o IRB é de 1,5 bilhão. E com a captação, a companhia conseguiu ter um patrimônio líquido ajustado regulatório de 2,7 bilhões. Se a gente fizer essa divisão, iremos encontrar 180%, que equivale ao índice de solvência regulatório, ficando próximo dos 175%. Agora, se a gente usar os 4,2 bilhões do patrimônio líquido total e dividir pelo capital mínimo de 1,5, teremos 280%. Ficando próximo do índice de solvência total, que é de 273%. Então dá para ver que quanto maior esse índice, melhor para a companhia, e que na situação atual ela tem uma gordura para queimar. Além disso, os ativos financeiros já somam 9,1 bilhões, sendo que 35% está atrelado ao dólar, 14% à inflação e 45% ao pós-fixado. Então, quanto maior os juros aqui no Brasil, melhor será para a empresa. Agora, dando uma olhada no índice de sinistralidade, vemos que em um ano ele caiu 39,6 pontos percentuais, saindo de 135,3% para 95,7%. Isso significa que, de R$ 100 reais que o IRB consegue, 95,7 é para pagar sinistros, sendo que o verde claro é as provisões de sinistros a liquidar, ou PSL, e o verde escuro, que nem aparece aqui, mas é representado por esses 33 milhões negativos, é o IBNR, que seria a provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados. Então a companhia alocou um dinheiro para esses sinistros ocorridos, mas não avisados, e depois viu que não ia precisar devido à melhora da performance em algumas linhas de negócio. Sendo assim, no segundo trimestre de 2021, o IRB desembolsou 1,6 bilhão para pagar os sinistros. Agora, olhando esse índice de sinistralidade no Brasil, no exterior e no total, vemos que no Brasil o segundo trimestre de 2020 era de 120% e para 2021 ficou em 92%. Essa queda aconteceu em grande parte devido aos seguros rurais que não foram acionados graças à melhor performance na safra de verão, mas isso pode mudar nos próximos trimestres devido às safras de inverno. E o outro fator foi no setor de aviação, que o índice de sinistralidade caiu drasticamente porque houve redução de exposição nesse segmento. No exterior, houve uma queda de 145% para 99%, devido à diminuição de sinistralidade no patrimonial e no rural,
graças à nova estratégia da companhia que cancelou os contratos com margem técnica insuficiente. Assim, houve diminuição no montante total de sinistros. O que também influenciou essa queda foi devido à diminuição dos riscos especiais, porque em 2021 não houve sinistros severos na linha de óleo e gás, como ocorreu no segundo trimestre de 2020. Depois de entender um pouco o operacional da empresa, vemos essa notícia que saiu há uns tempos dizendo que o Barsi detém mais de 1,5% das ações do IRB. Se a gente for nas demonstrações financeiras do IRB, vemos que eles possuem 1,2 bilhão de ações. Sabendo que o Barsi tem 1,5%, isso vai corresponder a aproximadamente 19 milhões de ações. Se a gente colocar um preço médio que ele comprou as ações de R$ 6,00, dará um valor investido de 114 milhões. Também dá para ver no site da XP essa cartinha dizendo que o Barsi tem um patrimônio estimado em 2 bilhões. Então, se dividir os 114 milhões pelos 2 bilhões, vai dar 5,70% do patrimônio dele investido em IRB. Agora, digamos que temos R$ 10.000 investidos. 5,70% disso será R$ 570, sendo que esse dinheiro pode vir dos dividendos recebidos de outras empresas. E a cotação de hoje está em torno de R$ 5,00, então teríamos 114 ações. Agora, considerando que a gente teria 114 ações e lá em 2019 a companhia pagou um valor bruto de R$ 1,88 de dividendos por ação e depois desdobrou uma ação em 3. E também vamos até considerar 15% de taxação em cima desse valor bruto por ação, restando 85%, e dividindo por 3 devido ao desdobramento. Então teríamos aproximadamente 53 centavos por ação. Dividindo pelos R$ 5,00, que está próximo da cotação atual, daria um dividend yield de 10,69%. Mas é claro que não dá para saber o futuro da companhia. Essa estratégia que o IRB está utilizando pode dar certo, fazendo a ação subir, quanto pode dar errado, fazendo a ação cair mais. Lembrando que o Barsi está com algo em torno de 5,70% do seu patrimônio em IRB. E nesse exemplo, a gente também teria 5,70% do nosso patrimônio investido nessa empresa. Enfim, no vídeo de hoje foi isso. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e manda esse vídeo somente para um amigo, já me ajuda bastante. Forte abraços e tudo de melhor.